Uhum. A gente começou. Bom dia, então, a todas, a todos, todes. Vamos dar sequência aqui ao nosso curso de extensão do Núcleo Trans Unifesp sobre saúde e cidadania da população trans intersexo. Dar as boas-vindas para todo mundo, especial para o James Green, que está com a gente aqui hoje. Se vocês puderem abrir as câmeras, também fiquem à vontade, acho que é super bacana para a nossa interação. Vai ter uma sessão também de perguntas aí ao final, então também podem ir preparando as questões de vocês, se vocês queiram trazer. Uma oportunidade especial de receber o Jimmy hoje aqui com a gente. E passo já a palavra, então, para a Stephanie, que é nossa voluntária no Núcleo Trans Unifesp, que vai fazer a mediação da conversa de hoje, dessa primeira sessão. Oi, pessoal. Então, bom dia a todas e todos. Hoje a gente vai receber, então, nessa segunda aula do nosso curso, que é sobre a história das lutas e conquistas do movimento LGBTQIA+. A gente vai receber, então, o professor James Green, como anunciado pelo professor Renan. O professor James Green é professor emérito de História do Brasil na Universidade de Brown. Ele é autor de livros Além do Carnaval, Homossexualidade Masculina no Brasil do século XX, pela editora Unesp. Revolucionário Gay, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel, pela editora Civilização Brasileira. Escritos de um Veado Vermelho, Política, Sexualidade e Solidariedade, pela editora Unesp. Organizou várias coletâneas em português, entre eles Ditadura e Homossexualidade, Repressão, Resistências e a Busca da Liberdade, pela editora da Universidade Federal de São Carlos. História do movimento LGBT no Brasil, e os dois juntos com o professor Renan Quinalha. Então, seu novo projeto de pesquisa, Geração 77, a Juventude Política, Fim da Ditadura Brasileira, examina a relação entre os novos movimentos culturais e sociais que surgiram no Brasil de 1970 e o movimento para derrubar a ditadura militar. Então, para além do professor James Green, bem-vindo, né, ao nosso curso. Então, a gente também vai contar com a participação do professor Renan Quinalha, nosso coordenador, homem gay, de 38 anos, paulistano, escritor, advogado, professor de Direito aqui na Unifesp, onde também coordena o Núcleo Trans. Entre outros, ele é autor dos livros Contra a Moral e os Costumes, A Ditadura e Repressão contra a Comunidade LGBT, publicado pela Companhia das Letras em 2021, e Movimento LGBTI+, uma breve história do século XIX aos nossos dias, publicado pela editora Autêntica. Foi vencedor do Prêmio Cidadania e Diversidade da Parada Orgulho LGBT São Paulo e finalista do Prêmio Jabuti em 2023. Então, em junho de 2024, está lançando, então, o livro Direitos LGBT e Mais no Brasil, Novos Rumos da Proteção Jurídica, publicado pela Edições Sesc. É editor e colunista da seção Livros e Livres, dedicada à literatura LGBTI+, na revista 451, e presidente do Grupo de Trabalho de Memórias da Verdade LGBTI+, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Então, agora passo a palavra para os professores, vocês podem começar na ordem que acharem mais adequada, e bom curso, pessoal. Começo eu? Pode ir lá, é um convidado especial. Tá, obrigado. Bom, primeiro, é uma grande honra estar com vocês hoje, especialmente com meu grande amigo Renan Quinalha, que eu considero talvez meu herdeiro intelectual, político é uma pessoa muito especial, e sempre quando ele me convida a fazer uma coisa, eu aceito, mesmo que eu estou pegando avião hoje para voltar para Berlim. Então, muito obrigado pelo convite, Renan, e pelos organizadores do evento. Eu vou tentar fazer em 30 minutos uma coisa impossível de fazer. Resumir basicamente um livro que eu escrevi de 600 páginas. É uma análise sobre o surgimento do movimento LGBTQIA+, e quais são o contexto do seu surgimento. Eu não vou poder entrar em todos os detalhes de todos os desdobramentos desse processo, mas eu queria contextualizar o surgimento do movimento
e mencionar algumas questões que foram importantes nos primeiros anos, que ainda estão sendo debatido entre o movimento e as forças progressistas no Brasil que apoiam, em termos gerais, o nosso movimento. Então, voltando na história, para ter um contexto histórico, a partir da Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, 50, quando há um processo de urbanização intensivo no Brasil, muitos jovens, gays, lésbicas, as pessoas que hoje em dia talvez teria tido uma identidade trans, mas nesse outro momento tinha outras identidades sobre a sua identidade de gênero, começaram a migrar para as grandes cidades ou do interior para o capital para procurar um espaço onde eles podiam expressar sua identidade de gênero ou a sua sexualidade não normativa. E essa acumulação de pessoas resultou como uma conquista de espaços urbanos muito importantes, tanto parques e lugares públicos onde os homens podiam encontrar outros parceiros, ou espaços mais particulares, mais privados, onde as pessoas podiam reunir-se para ter um certo apoio social dentro de uma sociedade muito hostil. E como argumento no meu livro Além do Carnaval, o Carnaval foi um espaço privilegiado de vários dias, 4, 5 dias, onde eles podiam brincar com noções de gênero hegemônicas, podiam descobrir novos parceiros e podiam realmente ter uma certa liberdade que não tinha durante o resto do ano. E, claro, eu estou falando em coisas gerais, porque se nós analisarmos por uma questão de raça e de gênero e identidade de gênero, raça e classe e identidade de gênero, vamos ver muitas variações das coisas gerais que eu estou falando. Mas, em geral, se você não for da classe alta, você sofria muito discriminação em vários sentidos, sendo uma pessoa com essa identidade de gênero não normativa ou com desejos sexuais que eram considerados perversos e não naturais. Esse processo se identifica nos anos 60, e justamente no processo da ditadura militar, que a Renan Quinalha elabora muito, muito bem no seu livro sobre esse período, mas eu queria alertar que todas as condições estavam dadas no Brasil por o surgimento de um movimento político, de pessoas entendendo que a sua sexualidade não é apenas uma experiência individual, mas fazia parte de uma reação a uma norma social muito hostil. A sua identidade de gênero, que não era normativa, batia com as normas tradicionais e conservadoras da sociedade brasileira. As mudanças culturais que houve, refletido, por exemplo, no Tropicália, pessoas como Gilberto Gil e Caetano Veloso, utilizando outras maneiras de pensar seus corpos, mudanças internacionais em comportamento nos anos 60, criava as condições, junto com essa acumulação das pessoas nos centros urbanos, que tinham conquistado os espaços públicos, que tinham frequentado bares e boates, onde havia uma certa sociabilidade e proteção contra uma sociedade hostil. Tudo isso criava as possibilidades de surgir, por volta de 68, 69, 70, um movimento politizado. Só que isso não aconteceu, porque, infelizmente, a partir de um ano 68, muito intensivo de mobilizações contra a ditadura militar, houve AI-5 no dia 13 de dezembro e uma repressão social muito, muito grande, contra a possibilidade de qualquer pessoa organizar movimentos políticos na sociedade brasileira. E mesmo que essa situação inibia a possibilidade de um movimento político, como surgiu na Argentina em 67 e 68, ou nos Estados Unidos em 69, quando há um ressurgimento, uma radicalização dos movimentos, refletido na resposta a uma batida policial num bar de Stonewall, em Nova York. Vocês devem conhecer bem essa história. No Brasil, era quase impossível imaginar a possibilidade de uma organização política
para questionar a homofobia, lesbofobia, transfobia da sociedade brasileira. Essas condições só deram quando a ditadura militar acabou com a sua oposição mais radical à luta armada a partir de 72, 73, e quando Geisel começou a pensar uma saída dos militares do poder para evitar uma radicalização da sociedade brasileira, uma possibilidade de uma revolução. Temos que tomar em conta, o general Geisel, o quarto presidente do país, ele inicia um processo que chama distensão, que eventualmente vai ser chamado abertura, no contexto internacional da Revolução Portuguesa, quando, depois de anos de um regime fascista, houve uma rebelião nas Forças Armadas e houve uma radicalização da sociedade portuguesa. Então, Geisel e outros setores das Forças Armadas e setores políticos perceberam que era necessário fazer uma transição lenta, gradual e contida para sair do poder sem uma reação muito radical contra o regime militar, garantindo que não houvesse nenhuma punição aos violadores dos direitos humanos que foram praticados pelos militares ao longo dos 21 anos em que ele estava no poder. E, paralelamente desse processo de abertura, entre 69, quando há uma repressão a qualquer possibilidade política de organização na sociedade brasileira, pela repressão do regime militar, houve uma expansão da economia durante 4 anos. Em certo sentido, isso sustentou muito a ditadura militar, porque setores das classes médias, com crescimento econômico durante 4 anos, podiam gozar de muitos privilégios e possibilidades que não tinham antes. E isso refletiu tanto na sociedade como todo, como refletiu entre as pessoas que hoje em dia chamamos LGBTQIA+. Ou seja, tinha mais dinheiro entre as classes médias. Mudaram o link e eu vacilando. Tinha mais dinheiro entre as classes médias para poder gastar dinheiro numa boate, de sair com seus amigos, de viajar para Nova York, para São Francisco, para conhecer outras realidades, ou ir para Paris, ou para Amsterdã. Então, criou-se um crescimento de sociabilidade LGBTQIA+, com mais boates para as mulheres, mais bares para as pessoas, mais espaço para as pessoas trans, nesse meio e tudo isso, mas dentro de uma situação política muito contida. E, a partir de 74, Geisel, com essa promessa de uma certa distensão do regime militar, cria novas condições para a possibilidade do surgimento de ideias que contestavam a realidade brasileira. E, nesse contexto, em 78, primeiro em 75, o movimento feminista vai se reorganizar, utilizando o Dia Internacional, o Ano Internacional da Mulher, em 75, decretada pela ONU, para organizar dentro do Brasil articulações, entre eles o movimento feminino pela anistia, exigindo a fim da repressão à ditadura militar, a libertação dos presos políticos e o voto dos exilados. Também em 77 e 78 surge o movimento negro unificado contra a violência policial na cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, e depois se espalhou por todo o país, e o surgimento de 2 entidades fundamentais. Primeiro, o jornal Lampião, organizado por um grupo de gays intelectuais, inspirado num processo internacional, e começaram a publicar o jornal Lampião em abril de 78, e em seguida o grupo Somos de Afirmação Homossexual, que no início tinha outro nome, mas eventualmente vai adotar o nome Somos de Afirmação Homossexual. E Lampião foi muito importante, apesar de ter outras tentativas de jornalzinhos para atingir esse público, essa comunidade, esse volume de pessoas aparecendo na sociedade, Lampião da Esquina conseguiu as condições financeiras para poder publicar mensalmente um tabloide que levantava questões importantes para a comunidade LGBTQIA+. E, basicamente, era dominado por homens brancos das classes médias intelectuais. Abriu-se um pouco espaço para as lésbicas, mas era parcial e não era uma política constante do jornal. Tratava de outras questões sobre o movimento negro, outros
movimentos, e deu um espaço bastante grande para as trans, porque um dos editores, Agnaldo Silva, estava muito fascinado com a realidade da trans, então houve vários artigos sobre a realidade das trans, e especialmente a repressão às trans que trabalhavam como trabalhadoras sexuais. Então, isso, de um lado, há um jornal nacional, que já tem uma circulação de 30 mil exemplares nas bancas dos jornais em todo o país, e, paralelamente, uma organização politizada, um grupo de pessoas que querem fazer uma articulação política e começam a pensar, mas como fazemos isso? Então, no primeiro momento, havia um processo de reflexão interna, de pensar o que fazer. A primeira atuação política foi uma carta aberta a notícias populares que publicavam matérias super homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas. Então, era uma crítica à prática jornalística. E esse processo vai crescendo durante 78, 79. E em fevereiro de 79, o jovem sociólogo, não, era de ciência política, o André Singer, que anos depois vai ser o primeiro porta-voz do governo de Lula, ele é presidente do corrente estudantil Vento Novo, dentro das ciências sociais da USP, do movimento estudantil. O pai dele era um grande intelectual, Paulo Singer, que foi cassado em 68, estava trabalhando independentemente, e ele, dialogando com seu filho, falou: meu filho, por que você não faz um ciclo de debate sobre as chamadas minorias, para ter um debate novo sobre as coisas novas que estão acontecendo? Então, André topou, achou a ideia interessante, então houve um ciclo de debates na USP, em fevereiro de 79, onde uma noite foi sobre as mulheres, outro sobre os negros, outro sobre o povo originário e outro sobre o que hoje em dia chamamos de movimento LGBTQIA+, mas naquela época era chamado movimento homossexual. Então, nesse debate, que foi falado por várias pessoas em vários artigos, é um momento muito importante, a meu ver, foi um debate sobre os rumos do movimento LGBTQIA+, e os rumos do processo da distensão, da abertura, da derrubada da ditadura militar. E, nesse momento, dentro do movimento estudantil, as organizações das esquerdas, que eventualmente vão formar o PCdoB, vão formar o PT, vão entrar no PMDB, eles argumentavam, muitos, que era necessário um bloco unificado, uma frente ampla, para derrubar a ditadura, onde era importante não dividir o movimento, levantando questões que eles se consideravam secundárias, ou menos importantes, porque a luta para eles era a derrubada da ditadura. Em certo sentido, o argumento era forte, porque, na verdade, com a ditadura era muito difícil essas organizações conseguir ter uma articulação social. Muitas pessoas tinham medo de entrar nas organizações, porque lembramos que já em 77 e 78 ainda prenderam e torturaram ativistas e mataram pessoas em 75, 76. Era recente essa realidade, uma repressão muito grande. Mas, do outro lado, essas pessoas não entenderam, ao meu ver, o processo democrático, a transição democrática. Um setor do movimento estudantil imaginava que o processo seria parecido a Portugal, seria um processo de abertura que ia explodir e talvez teria uma revolução socialista para atender todas as frustrações da sociedade brasileira. E outros, mais cautelosos, analisavam que o mais importante era de ter uma abertura política democrática onde seria possível reivindicar, levantar, debater questões que até então eram muito abafadas. Então, nesse debate, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, argumentavam que os movimentos específicos sobre repressão dirigidos aos setores sociais da sociedade brasileira eram fundamentais para ser combatido, porque eram, na essência do autoritarismo, da ditadura, essa repressão, e o processo democrático exigia pensar como vamos criar uma nova sociedade pós-ditadura militar. Então, esse foi um contexto, um debate dentro do movimento LGBTQIA+, também,
o movimento vai crescendo em 79, muitas mulheres vão entrar no Grupo Somos, em São Paulo, o movimento vai estender-se a nível nacional, vai formar até 15 grupos nesse primeiro momento, e os grupos vão, através de uma chamada de Lampião, organizar em 80, durante a Semana Santa, um encontro nacional dos grupos homossexuais organizados, que foi realizado na Faculdade de Medicina, no Dr. Arnaldo, em São Paulo, na Semana Santa. E justamente nesse momento foi o terceiro ano de uma movimentação operário dirigido por Lula no ABC, sendo a primeira tentativa de uma greve contra a política salarial do governo autoritário militar. Lula, quando já se realizou esse encontro na Semana Santa de abril de 80, Lula já estava na prisão. O sindicato do São Bernardo foi sobre a intervenção do Estado. A greve foi proibida, mas mesmo assim estava organizando. Então, o movimento operário chamou a sociedade civil, que tinha apoiado a greve de 78 e 79, ao juntar-se com eles no 1º de maio de 80, dando solidariedade à greve. E no encontro nacional de grupos homossexuais organizados, tinha um setor que propôs a participação do movimento nessa mobilização. Tinha outro setor que achava que não, se participamos nesse movimento, vamos ser utilizados pelas forças que estão organizando. Eles vão querer nos utilizar com nossos números para seus fins políticos, sem tomar em consideração nossas reivindicações. E outro setor dizia, não, nossa libertação é ligada intimamente à libertação dos outros setores sociais e à liberdade democrática, porque sem liberdade democrática vai ser muito difícil manter esse movimento. E pode ter uma contra-ação do governo, uma repressão, e podemos voltar para um momento mais precário politicamente. Então, para não rachar o movimento e o Grupo Somos, um setor de 50 pessoas organizaram um grupo para ir para São Bernardo com 2 faixas enormes, um que dizia contra a discriminação da trabalhador homossexual e outra contra a intervenção no sindicato do ABC, assinado Comissão de Homossexuais para o 1º de maio. Por que isso é importante? Por que estou mencionando isso? Porque eu acho que o movimento, nesse momento, de uma maneira embriônica, simples, modesta, tentou fazer um diálogo com o setor social mais importante nesse momento, era o movimento operário mobilizado, depois de 10 anos de relativamente silêncio, que ia transformar a realidade brasileira, enfrentar a política do governo. Então, era fundamental que todos os setores sociais davam solidariedade com os trabalhadores em greve contra a ditadura militar. Então, fomos com muita ansiedade, com medo de ser rejeitados, de ser vaiados, e quando entramos no estádio Vila Euclides, onde o movimento operário tinha organizado suas assembleias gerais para votar a greve, para votar a final da greve, fomos aplaudidos. Fomos aceitos para a sociedade, participando, achando curioso, legal, bacana, engraçado, sei lá quais foram as várias reações da nossa participação. Então, logo em seguida, houve uma política de uma delegada no centro de São Paulo, onde ele resolveu limpar, entre aspas, o centro da cidade através da prisão, basicamente de trans, mulheres prostitutas e outras pessoas que frequentavam o centro da cidade, com uma prisão maciça de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, ao longo de vários fins de semana. E o movimento reagiu, mesmo com várias divergências e divisões, se juntou e organizou um ato público frente ao Teatro Municipal. E agora eu vou errar de dia 13 ou dia 14 de junho, acho que dia 14, mas pode ser dia 13, onde pessoas se juntaram frente ao Teatro Municipal, nas escadas, e quando começou
de acumular as pessoas, resolveram ir para as ruas e fizeram a primeira passeata política LGBTQIA+, no país, que eu acho uma data que foi, em certo sentido, perdido pela memória do movimento, que é uma data muito, muito importante. E isso marca a unidade dos vários grupos que tinham divergentes sobre o 1º de maio, numa unidade contra a repressão policial, marcava uma solidariedade com trans, que até então era muito pouco envolvido no movimento por uma série de fatores que eu posso responder na perguntas e respostas, e uma tentativa de realmente jogar para lado o medo e realmente começar a participar com o movimento social engajado na realidade brasileira. Agora, esse debate que houve na USP em 79 sobre quais são as estratégicas, as táticas para enfrentar a ditadura militar, são debates que, infelizmente, ainda estamos realizando hoje em dia. E eu me lembro muito bem isso nos debates sobre as eleições de Lula. De um lado, vamos forjar uma grande frente ampla com Alckmin, que foi candidato contra o PT em 2 eleições, como candidato a vice-presidente, chamando pessoas que eram de outros partidos, que não eram necessariamente tão simpatizantes com a esquerda. Era uma frente ampla, porque o grande inimigo não era a ditadura militar, mas uma pessoa que tinha uma simpatia pela ditadura militar, que defendia a tortura, que tinha uma nostalgia para o que foi o golpe de 64. Então, era necessário essa frente ampla, que concordava, e eu, particularmente, participava nas mobilizações de milhares de pessoas nos Estados Unidos contra o Bolsonaro e o seu governo. Aliás, contra o golpe parlamentar de Dilma Rousseff, em 16, e contra o governo do Temer depois. Mas, na campanha eleitoral de 2022 e outras campanhas eleitorais das esquerdas, tentando ter uma pauta progressista, sempre havia essa tensão entre um programa amplo para todo mundo e uma preocupação na sua base social, no apoio eleitoral, na possibilidade de vencer as eleições, com preocupação com a expansão da ideologia evangélica homofóbica, transfóbica, lesfóbica, a articulação da Igreja Católica conservadora, o medo de perder leitores que tradicionalmente votavam no PT por a visibilidade das questões LGBTQIA+. Então, havia uma tensão muito grande. A esquerda, o PT, o PSOL, que já tinha abraçado esses movimentos há muito tempo, mesmo com, eu diria, a maioria das pessoas abraçando de verdade nossas pautas, nossas lutas, havia um setor muito cauteloso, dizendo, não, mas é melhor não enfatizar isso, que a gente pode perder votos, pode alienar as pessoas, então é melhor deixar para o lado. E não podia necessariamente fazer isso visivelmente, mas não dando o apoio necessário para esse movimento conseguir ter um certo peso no processo eleitoral para expandir a sua influência. Mas, do outro lado, a direita brasileira, a extrema-direita brasileira, e vocês viviam isso na pele durante esses anos, era extremamente homofóbica e jogava tudo na culpa da esquerda. A esquerda que promovia os banheiros para as trans, a esquerda tinha kit gay, a esquerda fazia todas essas coisas de propaganda para destruir a família brasileira, a tradição e tudo isso. Então, quer ou não querer, a esquerda foi obrigada a abraçar essa pauta. Então, eu estou cumprindo mesmo o horário, estou impressionado com a minha capacidade. Então, para finalizar, um pouco antes do meu meia hora, eu queria refletir sobre essa questão, que eu acho essa questão fundamental para a gente pensar no futuro. Por quê? Porque Lula ganhou por 51% dos votos. Foi uma eleição super apertada. A direita está muito forte no Brasil. Nós acompanhamos isso nas eleições municipais para a prefeitura agora. Marçal, ele é uma nova geração de pessoas que é melhor que Bolsonaro, que é mais inteligente na capacidade de articulação e de promoção.
esse processo brasileiro de consolidação da extrema-direita e sua consolidação no Congresso, com outros políticos do centro-direita oportunista, cria uma situação de dificultar totalmente as possibilidades de uma pauta progressista para o país, mas isso não é um processo nacional, é um processo internacional. E confesso, eu não durmo, porque eu estou muito preocupado com a realidade americana, as eleições onde Trump pode ganhar as eleições, ou pode perder, ninguém sabe, é muito apertado, onde a extrema-direita fascista na Alemanha, em uma eleição estadual agora ganhou a pluralidade, onde na Áustria um movimento fascista ganhou a pluralidade e teria que chamar para formar um governo, acho que não vai conseguir, porque não vai ter o número suficiente para um governo de coalição, e onde a extrema-direita na França, na Inglaterra, no Portugal, na Espanha, está crescendo. E outros setores reacionários, homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, em outras partes do mundo são fortes. Por exemplo, na Rússia, é proibido ter uma organização LGBTQIA+, considerado um movimento terrorista e uma possibilidade de 8 anos de prisão por ser organizado. Em outros países que tem um perfil, uma Venise progressista, a esquerda também tem políticas homofóbicas, transfóbicos, lesbofóbicos gritantes. Então, estamos numa conjuntura internacional muito difícil. Então, eu não queria terminar minha fala com essa constatação dos desafios muito grandes que pode desanimar as pessoas. Por quê? Eu acho o fato que vocês estão aqui um sábado às 9 da manhã, em vez de dormir com esse dia de chuva, ficando na cama, quentinho, você está aqui, indica que existe e existirá novas gerações sempre de pessoas preocupadas com a transformação social, que entendem a interseccionalidade, a inter-relação entre as nossas pautas e as pautas para a justiça econômica e social, igualdade, a defesa dos povos originários, a luta contra o racismo, a luta para o meio ambiente. Tudo. Eu acho que as pessoas do nosso movimento são muito conscientes de nossas ligações com outros movimentos, porque nós sentimos na pele a nossa marginalização e entendemos as ligações. Então, apesar de todos esses desafios internacionais de uma extrema-direita consolidada, eu acho que nós temos uma coisa ao nosso lado, uma energia, uma capacidade de organizar, de lutar, que é muito forte. Então, eu acho que a história do movimento no Brasil é uma história muito bonita, é uma história de cada vez mais inclusão, cada vez mais letras na sopa de letras, cada mais compreensão da importância de agência de setores dentro do movimento que historicamente foram marginalizadas, está na cabeça desse processo. E, para finalizar, uma das coisas mais incríveis que houve no Brasil recentemente foi justamente o fato que o Ministério de Direitos Humanos chamou a formação de uma comissão de investigação sobre a história de repressão LGBTQIA+, no Brasil e pensar em reparações, que a comissão, estou muito honrado de fazer parte dessa comissão, e que o Renan Quinari está dirigindo de uma maneira brilhante. Então, eu acho que isso é uma indicação de que há uma compreensão por setores progressistas da importância de nossa luta. Eu acho que essa é a primeira comissão desse tipo que existe no mundo, como o relatório que Renan Quinali e eu escrevemos junto com as pessoas em 2014, para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que falava sobre a repressão durante a ditadura. Foi a primeira vez que um relatório desse tipo incluía um capítulo sobre a questão de homossexualidade. Eu acho que isso são indicações que temos muitos aliados e muitas possibilidades de caminhar, sendo muito atento aos desafios nacionais e internacionais, sempre buscando solidariedade aqui no Brasil e internacionalmente. Então, com isso, eu vou terminar, e eu cumpri exatamente 30 minutos.
Obrigado, Rilan, e obrigado a todo mundo. E desculpa qualquer coisa, é muito cedo, eu estou fazendo muito erros de português, esquecendo o gênero. Eu amo o movimento, porque o movimento brasileiro está contra construções rígidas do gênero. Acho que tem que abolir gênero na língua portuguesa. Assim eu não vou tentar. É o ou a masculino, feminino. Vai ser maravilhoso se vocês consigam essa mudança na língua portuguesa. Vai me ajudar muito. Muito obrigado. Obrigada, professor James, foi muito bom. Não cometeu muitos erros de português, não. Foi muito potente essa fala, assim, acho que a gente vai ter várias perguntas agora no último bloco. Agora a gente passa para a professora Renan, então. Bom dia, pessoal, novamente. Uma alegria enorme estar aqui hoje em mais uma edição do nosso curso, enfim, sala cheia para a gente conversar sobre isso no sábado de manhã, mas também especial porque a gente está junto com o James, que é um amigo querido, um parceiro de vários projetos. A Stephanie falou de alguns dos livros, mas o James está lançando este aqui, ó, que a gente fez até uma conversa na Biblioteca Mário de Andrade, que é Escrito de um Veado Vermelho, que compila quase 50 anos de colaboração, de ativismo. Olha o tamanho do livro. Do Jimmy aqui no Brasil de produção. Então fica a recomendação que saiu pela editora Unesp, para quem tiver interesse em conhecer mais dessa trajetória linda e de produção do Jimmy aqui sobre o nosso país e sobre as nossas lutas. Eu pensei muito sobre como eu traria também nessa meia hora, né? E quero reiterar aqui para quem entrou depois, a gente vai ter um momento de abertura para as questões e dúvidas de vocês, então fiquem à vontade, o Conceição já mandou no chat, mas quem quiser também mandar ou ir pensando, a gente vai circular o microfone aí numa meia hora final ainda nessa sessão da primeira parte da manhã. Mas eu fiquei pensando como que seria a melhor maneira de organizar uma exposição aqui, né, para complementar o que Jimmy já trouxe. Jimmy explorou muito bem essa emergência do movimento no Brasil, quais condições sociais, condições econômicas, condições culturais foram fundamentais para uma organização política do nosso ativismo. Vejam que a gente não está aqui fazendo uma história da existência ou das identidades LGBTI+, né, desde a criação do mundo, seria impossível. Já é difícil fazer com recorte, né? Se fosse sem recorte, seria impossível a gente falar alguma coisa com começo, meio e fim. Mas a gente está falando especificamente da história dessas lutas e das conquistas. E aí eu queria trazer um pouco da minha fala, e tinha preparado isso e tinha ajustado com o Jimmy um pouco essa divisão, mas ficou melhor do que eu estava pensando. O Jimmy terminou exatamente do ponto em que eu quero começar, que é justamente sobre como a memória e a história do nosso movimento tem se tornado uma bandeira, mais do que algo do conhecimento, de pesquisa, algo de produção acadêmica, tem se tornado algo muito caro para a comunidade LGBTI+, ou seja, a nossa memória, que é aquilo que nos restitui um certo senso de pertencimento, que nos coloca num grupo, numa comunidade, porque a gente não é uma comunidade construída pela natureza, né? Enfim, algumas pessoas têm uma visão mais essencialista do gênero, da sexualidade, ou seja, atrelam o gênero e a sexualidade a dimensões biológicas, orgânicas, fisiológicas, naturais do corpo, mas tanto Jimmy como eu e uma série de outras pessoas têm uma perspectiva que é mais construcionista, ou seja, de entender que nossa comunidade ela não está dada, a gente não nasce e ganha já uma carteirinha para pertencer ao vale da comunidade LGBTI+. A gente vai, aos poucos, adquirindo um aprendizado, se inserindo numa subcultura, aprendendo códigos, valores. Gerações que vêm antes vão dizendo a gente onde é possível a gente ser como a gente é, onde dá para agenciar mais espaço, menos espaço, onde é preciso se esconder, onde tem um banheirão que tem pegação, onde tem a balada que pode beijar um outro homem, uma mulher beijar outra mulher, ou seja, né, a gente vai entendendo, no caso das travestis transexuais, né, também sobre a transição de gênero, que tipo de hormônio se pode tomar, como faz, ou seja, todo um conhecimento, um repertório que a gente vai acumulando e que a gente vai transmitindo de geração em geração e que vai nos constituindo nesse senso de pertencimento, né, que vai nos fazendo uma comunidade e vai nos dando uma identidade nova, né, esse renascimento de uma identidade LGBTI+. Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar as formas como a gente construiu isso historicamente, mas eu não vou entrar aqui num exemplo porque eu também ficaria com dúvida de onde começar, se eu falaria lá da Alemanha. Eu tenho um livro sobre isso, que é esse aqui, né? Enfim, que eu tento fazer uma história mais panorâmica do movimento LGBTI+, e falo do caso da Alemanha, do caso dos Estados Unidos, depois aqui do Brasil,
né, das grandes cidades, é uma história dos centros urbanos, como o Jim estava trazendo, é muito atrelada à urbanização. Mas eu quero recomendar 2 filmes para vocês, né, como tarefas de casa, para justamente cobrir isso, porque não é sobre isso que eu vou falar, mas eu acho importante que isso apareça aqui no nosso curso. O primeiro é um filme, um documentário que está na Netflix, não sei quem já viu, mas se chama Cabaré Eldorado. Quem já viu Cabaré Eldorado? Já viram? É um documentário interessantíssimo sobre a Berlim da virada do 19 para o 20, né? Esse é o nome de um dos cabarés, ele teve uma profusão. Então, quem não viu, é coisa para ver hoje. Aproveitar esse dia feio, frio de São Paulo, agora à tarde, depois do almoço, e assistir. É um documentário lindíssimo, com todas as fontes historiográficas, muito bem feito, costurado, construído. Então, vejam, Cabaré Eldorado, que vai contar um pouco dos primórdios ou do protoativismo do nosso movimento, na virada do 19 para o 20, ou seja, ainda muito antes de Stonewall, que é esse episódio icônico, né, nos Estados Unidos, que acontece em Nova York, em junho de 1969. Uma outra é uma série, uma minissérie que tem também, eu não sei agora onde está, depois se alguém conseguisse dar uma olhada, mas é When We Rise, né, que vai contar a história de várias personagens e protagonistas dessa luta LGBT nos Estados Unidos. Então, começa a narrativa lá em 72, pouco depois do Stonewall, e vai até o período mais contemporâneo, aí 2013, mais ou menos. É bem interessante também como uma leitura de conjunto, que vale a pena dar uma olhada. Se puderem mandar as dicas depois aqui, aí eu vi que o Thiago já enviou. E eu acho que tem um filme também muito bacana, que foi feito aqui no Brasil, que tem depoimentos do Jimmy, eu participei também, uma série de ativistas, que se chama Não é a Primeira Vez que Lutamos pelo Nosso Amor. Tá? É um documentário também muito, muito, muito legal, longo, que vai trazer também uma série de leituras sobre isso. É esse documentário aqui. Então, quero indicar esses 3 materiais como materiais complementares aqui para a gente pensar. Quem tiver a fim de entender um pouquinho a situação lá de Berlim, no fim do 19, começo do 20, quem tiver a fim de entender a situação dos Estados Unidos, que é tão paradigmática, né, que se torna uma referência, um mito, né, icônico aí, do movimento em meados do século XX, e quem quer entender também a nossa história aqui, a partir da voz dos protagonistas e de pessoas que têm pesquisado esse período, como o Jimmy trouxe, né, esse documentário não é a primeira vez que lidamos com o nosso amor, que lutamos pelo nosso amor, tá? Que foi feito pelo Luiz Carlos de Alencar. Mas eu queria compartilhar aqui a tela, porque eu quero mostrar algumas imagens sobre esse período que o Jimmy está trazendo, e mais sobre isso, um pouco sobre o movimento que a gente organizou, né, e que Jimmy conduziu isso, né, e que, deixa eu sair aqui, espelhamento infinito. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo, professor. Legal. Então, eu quero trazer um pouco desse elemento sobre a centralidade da memória das nossas lutas, porque, de um lado, eu acho que a dimensão da história, o Jimmy já pontuou vários marcos importantes, eu quero trazer alguns elementos aqui sobre a ditadura, que é esse período que eu estudei mais de perto, nessa apresentação, mas quero só exemplificar isso, né? O que eu quero discutir mesmo é a memória de modo geral, até porque as conquistas e os direitos, eles vão vir mais adiante aí em aula específica. A gente vai receber o Pauliotti, a Amanda Souto, a Luanda Pires, enfim, a gente vai ter sessões específicas para olhar mais para a dimensão jurídica, que era uma outra dimensão que eu poderia explorar aqui. E aí eu queria lembrar, e para mim é especial estar com o Jimmy aqui, porque o Jimmy foi quem me supervisionou no doutorado sanduíche, quando em 2016 eu fui para a Universidade Brown, onde Jim era professor. Agora ele se aposentou, mas não se aposentou tanto, porque está fazendo uns 3, 4 livros aí, mais uma ópera, mais uma série de projetos, que vocês podem depois perguntar para ele dos novos projetos também do Jim, mas que a gente ali articulou uma série de iniciativas, né? Então é especial reencontrar o Jim aqui, nesse momento no nosso curso. Essa é uma foto de protestos que nós organizamos na época contra o golpe lá nos Estados Unidos, do golpe no Brasil, né? Enfim, mas de uma solidariedade internacional em relação ao golpe aqui, Jim mencionou isso na sua fala. O Jim há muito tempo tem articulado essas iniciativas de resistência internacional, mas eu queria focar nessa dimensão que diz no final da fala dele, quando, na época da Comissão da Verdade, nós organizamos audiências públicas para começar a tematizar uma discussão que até então era muito pouco discutida,
e era muito pouco falada, que era justamente a da perseguição à população LGBTI+, durante a ditadura de 1964. A gente se encontrou, eu e Jim, a gente se conhece já há uns 12 anos, né, Jim? Acho que foi 2012, e numa mesa sobre justiça de transição, num congresso que aconteceu em Washington, e a gente, logo eu estava trabalhando na Comissão do Estado de São Paulo, o Jim já estava articulando com a Comissão Nacional da Verdade uma tentativa de tematizar essas questões e trazer para dentro do relatório a discussão das homossexualidades, e esse não foi um processo simples. A gente articula primeiro uma audiência na Comissão da Verdade de São Paulo, que é a foto ali em cima, que está o Adriano Diogo no meio da mesa, está a Marisa Fernandes à direita dele, que é, olhando de frente, ela está à esquerda dele, né? Que é uma ativista lésbica bastante importante também, que foi do Grupo Somos, do Galf. Do lado dela está a Melinha Teles, que é uma importante também ativista, militante feminista, que é doutora honoris causa pelo Unifesp, nossa universidade deu esse título a ela no ano passado. E Jimmy e eu estamos ali também, né, as fotos que estão ao lado mostram isso, para justamente trazer esse capítulo, né, e falar um pouco desses acontecimentos sobre a perseguição à população LGBTI+. E havia alguns poucos trabalhos, né, que a gente convidou, inclusive, as pessoas para essa audiência pública de baixo, que era uma audiência pública Ditadura e Homossexualidade no Brasil, era o título, aconteceu no 50º do golpe de 64, então era uma data muito disputada do Memorial da Resistência. A foto ali embaixo é no Memorial da Resistência, era a mesa de abertura com Adriano Diogo, Paulo Sérgio Pinheiro, que era um membro da CNV, um importante cientista político brasileiro, Marcelo Araújo, que era o secretário estadual de Cultura, e Heloísa Arruda, professora da PUC, também secretária de Justiça à época do governo do Estado de São Paulo. E a gente fez uma articulação e encheu esse auditório do Memorial da Resistência, e ali eu acho que foi um ponto de virada importante. Estou trazendo esse episódio porque eu acho que ali a gente vai despertando mais na nossa comunidade, no nosso movimento, uma maior preocupação com essa memória como uma questão política importante, né? Então, eu acho que esse foi um momento fundamental quando a gente, né, a partir dessas pesquisas, a gente organiza aquele livro Ditadura e Homossexualidades, que foi lançado em 2014, no fim do ano de 2014. A gente antecipa um capítulo já dentro desse livro, que a gente chama de Contribuição à Comissão Nacional da Verdade, e a gente tinha efetivamente dado como uma contribuição à Comissão Nacional da Verdade, mas a gente não sabia se isso entraria no capítulo, como um capítulo específico, né? A ideia na Comissão Nacional da Verdade era que teria um capítulo ônibus, eles chamavam carinhosamente assim, que é onde caberia todo mundo, né? Ia estar gênero, sexualidade, raça e populações indígenas, ia qualquer coisa ali para dentro, né? E a gente brigava para efetivamente ter um olhar específico para cada um desses grupos, né? A população indígena, os povos indígenas conseguiram um capítulo específico, o nosso também acabou entrando, até os 45 do segundo tempo não entraria, mas nós fizemos uma articulação na mídia, isso saiu na mídia, né? Antes mesmo da comissão confirmar que entraria o capítulo, a gente conseguiu uma articulação na mídia e divulgou isso, então a gente fez uma pressão pública e do próprio movimento, das entidades do movimento que foram a essa audiência, para conseguir essa inclusão, e foi um caso, como disse o Jim, pioneiro de inclusão de um capítulo específico, né? A gente tem menções a algumas questões específicas em outras comissões da verdade, mas que conseguiu efetivamente ter um capítulo específico com esse estatuto, né? Com um detalhamento como a gente conseguiu, apesar de todos os limites desse trabalho feito 10 anos atrás, quando era outro estágio das pesquisas também, em relação a essa documentação, a gente tem visto surgir pesquisas pelo país todo, né, com recortes mais específicos. A gente conseguiu olhar mais para o eixo Rio-São Paulo, né, que é onde a gente conseguiu acessar também arquivos, né, e acervos, mas foi um momento muito importante, né, para a gente trazer essa dimensão. Uma dimensão que havia aí, né, de muitos festivais nesse momento, e Jim conta esse episódio aí, né, de uma profusão, de um grande inchaço nos centros urbanos, com festas de Miss Gay, Miss Travesti, né, momentos nos teatros municipais, inclusive, em que era possível se montar, em que era possível ter uma certa sociabilidade ali, né, marginal, digamos assim, guetificada, mas ainda assim uma sociabilidade, uma cultura bastante marcada de diversidade. E a gente tem aí na ditadura um fechamento pós-68 que vai se intensificando,
E essa frase do Cid Furtado, que era um deputado arenista da Arena, do Partido da Ditadura, em 1977, mostra bem qual era a visão da ditadura sobre essa questão, né? Ou seja, a questão da diversidade, a questão tem mais, não era só uma questão privada e íntima delas. Eu acho que está vazando um microfone, gente. Eu não sei de quem que está, não estou conseguindo ver agora. Se puderem desligar. Então vejam que essa frase ela é muito simbólica. Ela foi dita no momento do debate sobre a lei do divórcio, né, que foi aprovada em 1977, mas ele era o relator, o Cid Furtado, e fez um relatório contrário à aprovação. Ele diz assim: desenvolvimento e segurança nacional não se estruturam apenas com tratores, laboratórios ou canhões. Por detrás de tudo isso está a família, una, solidária, compacta, santuário onde pai, mãe e filhos plasmam o caráter da nacionalidade. Então vejam que ele está atrelando o macro aqui ao micro, né? Então, desenvolvimento e segurança nacional, questões caras do ponto de vista geopolítico, a ditadura, e a questão da família, uma família hétero, cis, patriarcal, né? Heteronormativa mesmo, toda essa estrutura monogâmica que a gente conhece da família tradicional brasileira, tudo isso está atrelado. E o nosso movimento ele vem justamente colocar em xeque isso. E é por isso que a gente é contra a moral e os bons costumes, esse é o título do livro da minha pesquisa, do doutorado, né? Porque a ditadura dizia que a gente era contra a moral e os bons costumes, e o próprio movimento assume esse lugar também de ser contra a moral e os bons costumes, né? Ou seja, é uma tensão que se coloca aí, efetivamente, de desconstituição desse paradigma, dessa norma da família hetero-cis-patriarcal. E muita coisa aconteceu, eu quero só exemplificar com alguns documentos e imagens, assim, porque o Jimmy trouxe já essa visão mais ampla, né? Mas o Celso Cury, o jornalista Celso Cury, que tinha uma coluna em 1976, a coluna do Meio, né, que trazia algumas sacadas e tiradas como essas, bem-humoradas ali, segundo recentes pesquisas, ficou provado que só 2 tipos humanos querem se casar, os padres e os homossexuais, os últimos mais pela grinalda. Então, ele está ali brincando com essa história de que ninguém mais quer casar no Brasil dos anos 70, né? Está inclusive aprovando a lei do divórcio, mas só os padres que não podem casar que querem, os homossexuais mais para usar um vestido de noiva e uma grinalda. Então, ele trazia umas coisas desde essas daí mais bem-humoradas, mas isso no jornal de grande circulação em 76, e ele vai, desde, né, o Correio Elegante ali embaixo, que era uma era pré-Tinder, né, e pré-Grindr também, então as pessoas se falavam por Correio Elegante, trocando carta e tal, e a sessão do jornal, o jornal Última Hora, vai bombar de cartas, muita gente vai mandar, vai ser a sessão mais frequentada do ponto de vista de cartas e diálogo com o público do jornal, mas ele logo vai sofrer um processo por conta da lei de imprensa, né, como uma violação à moral e os bons costumes, com base na lei de imprensa de 1967, e o Celso Cury aparece na capa do Lampião. Jimmy mencionou o Lampião da Esquina, esse jornal que está todo digitalizado pelo Grupo Dignidade do Paraná. Então, vocês podem dar uma olhada, coloca Grupo Dignidade Paraná, vocês pegam esses PDFs todos os 3 anos, praticamente, de circulação do jornal. E muita censura também nesse período, né, a gente viu. Então, isso foi tudo sendo levantado e apontado nesse relatório da Comissão Nacional da Verdade, né, e também da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, que nós fizemos esse trabalho, eu e Jimmy, e na do Rio também. Então, a Cassandra Rios, uma escritora lésbica também importante, né, que tem sido cada vez mais lembrada, que ficou durante muito tempo discriminada e escanteada por conta de ser considerada uma literatura, uma subliteratura, uma literatura menor, que vendia em bancas de jornal, mas Cassandra Rios teve 36 livros censurados, a maior parte deles durante a própria ditadura, né? Ela escrevia com pseudônimos, o nome dela era Odete, ela vai mudando os nomes para conseguir circular os livros. E a gente vai ter uma série de outras censuras que aconteceram nesse período, né? Então, esse é um documento que mostra a Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Educação e Cultura, que vai indicar livros proibidos, uma lista de 205 livros proibidos, e que vai para várias universidades federais. Eu sei que tem gente aqui ligada às federais aí pelo país, né? Federal do Piauí, de Minas Gerais, o FJF, URGS, a UFSC, a UFPR, né? Enfim, uma série das federais, e ali está essa lista de livros, né? 5 livros que não são livros do Marx, do Trotsky, do Engels, né, do Che Guevara, são livros sobre Kama Sutra, sobre homossexualidade, sobre lesbiandade,
sobre pornografia e erotismo, né? Então, isso mostra uma dimensão de uma preocupação moral, uma obsessão moral muito grande na época da ditadura. Letras de música também, não vou me deter tanto nisso, para a gente poder ter o tempo aí de uma conversa também, questões de vocês, mas a gente teve aí elementos de censura e de violência muito marcados também, né? Então, essa música é uma música chamada Homossexual, do Luiz Airão, que eu não sei se foi gravada, não consegui nunca encontrar uma gravação, porque ela foi censurada naquele momento. E é uma música, o Luiz Airão é um sambista, enfim, tem uma música Porta Aberta, que é bastante conhecida, ele fez um sucesso aí nos anos 70, 80, e o Luiz Airão compôs essa música que se chama Homossexual, uma música que não tem nada de erótico, de explícito, tá ruim a qualidade da digitalização ali, né, mas fala basicamente de um homossexual que é incompreendido pela sociedade, que só quer amar, que tem muito amor para dar, amor que o mundo não quer, e ele vai elaborando isso, e aí está o carimbo de vetado, e aí está o escrito da censora, né, dizendo não aprovo, pois a divulgação do homossexualismo é proibida pela lei censória, sendo que nunca houve uma proibição expressa do ponto de vista legal. E é muito interessante ver isso, né, que a gente não tem uma criminalização expressa, ao menos não desde 1830, porque antes, nas ordenações do Império, a gente teve, com muitas perseguições aos chamados sodomitas, né, então tem trabalhos como o do Luiz Motti, do Ronaldo Weifas, que dão conta um pouco desse período colonial também, da repressão, que é uma história importante também nossa de formação do Brasil, mas a gente não tinha já expressa essa proibição, apesar da censora, aí, nesse caso, Eugênia, dizer isso, né? Mas a gente tinha tipos legais e uma mobilização do direito, a gente vai ver isso mais na dimensão quando chegarmos na aula específica sobre direitos, que o direito também vai sendo, de maneira muito elástica e muito plástica, ele vai sendo modulado para poder perseguir essas populações. Essa é uma outra versão também do Lennon, do McCartney, de Get Back, que foi traduzida como De Leve, feita uma versão nacional pelo Gil e pela Rita Lee, que também foi proibida, né? E que também não tem nada de explícita. Fala de Jojo, que saiu lá de Pelotas, que é uma cidade tradicionalmente, que eu vou estar lá semana que vem, inclusive, conhecer Pelotas, para um evento na Federal de Pelotas, mas que tem essa fama, né, de Pelotas como um lugar de onde se exporta gays e homossexuais e tal. Então sai de Pelotas, foi atrás da Era Trepadeira de Verão, e aí tá a suíte Loreta Martinica da Cuíca, viram Loreta de cueca, então uma figura feminina que está usando uma cueca, ou seja, brinca com uma questão de binariedade dos gêneros, e também é proibida pela censura nesse momento. Então são muitos os documentos, aqui trazendo só alguns para apontar algumas imagens aí para ilustrar essa conversa, até um outro tipo de violência muito marcada das operações policiais também, né? Que eu acho que é um momento da nossa memória importante das violências. O Jimmy mencionou o ato de 13 de junho de 1980 como esse primeiro grande ato convocado pelo movimento homossexual brasileiro, né, contra a violência policial, do delegado Riquetti em São Paulo. Essa é uma manchete do jornal Afinal, que é um jornal da imprensa alternativa catarinense, aí do fim da década de 70, e diz lá, recado das bichas à polícia e seus espancadores, não é desse tipo de pau que a gente gosta. Então, é uma brincadeira ali, é uma questão muito séria, né, mas num tom bem-humorado, é a crítica que está sendo feita, porque justamente havia várias dessas operações em várias cidades brasileiras, né, impedindo que o gueto extravasasse, que ele transbordasse para a cidade de modo geral, né? Então era uma ideia de manter os nossos corpos, as nossas identidades de modo guetificado em determinadas áreas das regiões centrais. E eu fiz uma curadoria de uma exposição, que inclusive tem um catálogo muito bonito que está na internet, o PDF disponível para quem quiser ver, chamava Orgulho e Resistências. Se vocês colocarem no Google aí, Orgulho e Resistências, exposição, catálogo, vai aparecer esse PDF, o link para o PDF, que tem essas imagens todas e mais outras, mas essas imagens são muito fortes, são retratos, né, das pessoas que foram presas e detidas nessas operações policiais. Elas estavam, essas imagens todas jogadas no Arquivo Público do Estado de São Paulo aqui, né, quando a gente foi fazer essa exposição. Uma delas, inclusive, foi para a capa desse livro Contra a Moral e os Bons Costumes, que é a segunda ali em cima, né, que dá para ver primeiro ela sem a peruca, embaixo com a peruca, né, então tem algumas que claramente a polícia mandava tirar esses acessórios para poder fazer o registro, né, das pessoas, respeitando muitas vezes a identidade de gênero delas. E a gente tem poucos elementos, né? Então a nossa memória também é muito apagada. Eu lembro quando esse livro foi lançado, que estava na capa estampada essa foto, jornalistas perguntavam, mas de onde vem essa fotografia? Quem é essa pessoa, né? E a única coisa que tem atrás dessa fotografia, que estava lá numa pasta do arquivo sem nenhuma identificação, né, era Wilson Luiz, 1975. Né? Ou seja, como que a gente vai localizar
a figura de um Wilson Luiz, né, que talvez não fosse nem o nome que a pessoa utilizasse, seria o nome civil, o nome morto, e a gente não tem como saber, né, muitas vezes, nossos rastros também, e as nossas memórias são apagadas, né, e colocadas num lugar, às vezes, de difícil acesso. Por isso que é tão importante os acervos que a gente vai conseguindo nesse período, desse período e outros aí da nossa história, né. E o Jim também identificou uma série de termos de declarações, ele me passou esse material, que é um material super interessante de como determinados delegados aqui em São Paulo faziam operações só para classificar e para fazer estudos criminológicos de travestis. Um deles é Guido Fonseca, que é esse sujeito que chega a escrever artigo e ganha prêmio no Instituto César e Lombroso, com fotos das travestis, né, que eram detidas. Não dá para ler muito o documento, aí também a letra está muito pequena, mas ele fazia perguntas até de que hormônio a pessoa tomava, se trabalhava, não trabalhava, quanto cobrava por programa, né, onde morava, como se vestia. Ele fazia estudos das travestis. As travestis eram uma categoria de pessoas que eram obrigadas a ter uma ficha com fotografia. Todos nós somos fichados, entre aspas, né, nas delegacias. A gente tem o RG, que é o Registro Geral, que é da Secretaria de Segurança Pública de cada estado. Mas as travestis, durante esse período do fim da década de 70 aqui em São Paulo, elas tinham uma outra norma aqui específica para elas, que estabelecia que elas tinham que ter uma ficha como essa, de um termo de declaração e foto, né, como uma subcategoria de cidadãs. E são várias as operações policiais, né? Acho que vale mencionar aqui as operações Rondão e Limpeza, em que esse delegado José Wilson Riquetti, um delegado que se notabilizou por violar os direitos das pessoas LGBT+, por perseguir essa população, ele ainda dá nome, nós colocamos isso no relatório da Comissão da Verdade de São Paulo, o absurdo que é que seu nome seja ainda homenageado como o nome da delegacia do Seccional Centro, que fica ali na Rua Aurora, que é o coração da Boca do Lixo, né, onde boa parte dessa população LGBT+, né, dos nossos guetos vivia e ainda vive, né, ainda tem uma região da Boca do Lixo aqui no centro de São Paulo, que é um território caro à nossa população, à nossa sociabilidade, às nossas vivências. Essa é uma fotografia de uma das operações, né, tem fotografias que foram publicadas no Lampião da Esquina, do Juca Martins, que é um fotojornalista, essa é uma delas, que são fotografias muito fortes que mostram o grau de violência com que nossa população foi tratada nesse período. Importante dizer que não foi só nesse período, estou exemplificando aqui um momento disso. Nosso movimento e nosso ativismo, ele se estabelece, ele se organiza muito em resposta às violências, isso historicamente foi assim. Na Alemanha era a violência do parágrafo 175, né, que criminalizava a relação entre pessoas do sexo masculino. Durante Stonewall, a violência policial, ou mesmo antes, nos anos 50, a discriminação trabalhista, né, Lavender Scare e a perseguição a servidores do Estado norte-americano, servidores civis e militares que eram acusados de serem homossexuais. Durante a ditadura, essas violências policiais e de outros tipos que a gente sofreu também. E quero concluir, já para a gente poder abrir aqui para as perguntas e questões de vocês, justamente mostrando como a gente tem avançado nessa perspectiva de documentação disso, né? Como isso é importante. A gente tem uma série de acervos comunitários, o Arquivo Lésbico Brasileiro, MUTA, que é um museu também específico de arte LGBT+. A gente tem o Acervo Pajubá, que tem feito um trabalho fundamental de preservação dessas documentações. A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, está preparando um documentário sobre as travestis pioneiras também do movimento trans no Brasil. Então, com uma pesquisa da Maria Clara de Araújo. A gente tem uma série de iniciativas super interessantes. O Jimmy mencionou esse GT, que está ali numa das notícias, né, que a gente está participando lá no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, com parceria do Núcleo Trans, também como um grupo de apoio à pesquisa, e que a gente está fazendo uma documentação, vamos fazer audiências públicas no fim desse mês em Fortaleza, da região Nordeste, e no fim do mês que vem, de novembro, em Belém do Pará, também da região Norte. Então, nós estamos coletando depoimentos, ouvindo especialistas, para documentar todas essas violências sofridas pela população, todas é muita coisa, né? Mas documentar os padrões de violência principais que acometeram a população LGBTI+ na nossa história, não só na ditadura, é da colonização até hoje, que é um trabalho insano, né? Quase igual a esse que dimensionou aqui de meia hora, fazer esse resumo sobre o movimento aqui, as lutas LGBTI+. Mas é importante a gente ter essa perspectiva de que a nossa população não sofreu só na ditadura. Estou trazendo a ditadura como um momento privilegiado dessas violências, mas nós estamos querendo falar de modo mais amplo. A Comissão da Anistia, agora fui nomeado também como membro da Comissão da Anistia, justamente porque a gente está numa disputa para trazer as reparações coletivas da nossa população para lá. Estamos articulando alguns pedidos já de reparação coletiva, ou seja,
Por que nós não temos uma reparação coletiva para a população que sofreu as perseguições do Riquete em São Paulo, as operações policiais? Né? Os povos indígenas conseguiram as primeiras reparações nesse ano coletivas, em que a gente não precisa individualizar, dizer, era o James, era o Renan que estavam ali sofrendo as perseguições, mas que nós podemos entender num conjunto a coletividade, ou seja, como isso nos afetou, essa violência do Estado nos afetou, e nós queremos trazer isso para dentro da Comissão da Anistia agora, em relação à nossa população LGBTI+. Além disso, a gente poderia mencionar aqui uma decisão histórica da Justiça Argentina também, que reconheceu pessoas trans como vítimas da ditadura dos crimes contra a humanidade naquele período. Então a gente deixa outro trecho da Caia também, a Caia Maria, que também faz parte, é uma ativista trans do nosso GT também, que é de Pernambuco, faz parte do nosso GT, que também traz uma problematização sobre isso, né? A importância da gente olhar em outras regiões, em outros momentos, né? De conseguir olhar para isso. Então a gente está num momento privilegiado de memória, eu acho, né? Eu leio que desde o começo da década de 2010, quando a gente falava ainda muito pouco disso, eu acho que tem se intensificado as iniciativas. Os próprios grupos do movimento, o Grupo Arco-Íris no Rio de Janeiro está constituindo a ideia de um museu LGBTI+, né? A gente tem iniciativas museológicas, o Museu da Diversidade de São Paulo tem se ampliado também nesse sentido. Então a gente tem coisas muito bacanas rolando pelo país todo de iniciativas, e é lindo ver esse movimento de memória, né? Acho que Jim trouxe isso no final da fala dele, de como a gente vive momentos duros e difíceis, né, e desafiadores, porque a gente tem, de fato, uma articulação da extrema-direita que é transnacional, que é antigênero, que é anti-LGBTI+, anti-drag, anti-gay, né, ou seja, é um movimento muito articulado que vem colocado nos Estados Unidos, em estados norte-americanos, mas também aqui no Brasil, em várias cidades, né, em câmaras municipais. Mas nós também temos respostas muito interessantes acontecendo e, sobretudo, um fortalecimento do nosso senso de comunidade, em que a memória é central. A memória é o que nos conecta. Não é o fato de que a gente transa com alguém do mesmo sexo, não é o fato de que a gente tem uma identidade de gênero diferente daquela atribuída como sexo biológico no nosso nascimento, mas é justamente esse nosso senso de pertencimento a uma tradição, a uma linhagem, né, a uma comunidade de luta que forma um repertório, que tem uma bandeira, que tem suas referências, e a gente cultivar isso, lembrar disso, rememorar isso é fundamental para a gente manter sempre acesa essa chama mesmo, né, que nos inspira a seguir lutando e fazendo as transformações de que a gente precisa na sociedade. Então eu paro já por aqui para a gente poder abrir para as questões, dúvidas que vocês tenham, e vou já para a apresentação. Passo a palavra para a Stephanie já. Obrigada, professora Renan. Muito bom, acho que teve uma complementariedade muito boa, como foi trazida pelo professor James. Gente, agora a gente teve a pergunta da Conceição ali no chat, mas a gente também vai abrir para todo mundo que quiser fazer as perguntas direto para os professores. Então, Conceição e outros colegas que quiserem, né, estiverem disponíveis, podem abrir o microfone e fazer as suas perguntas. A Bruna acho que levantou a mão antes de mim. Você quer falar primeiro, Bruna? Ah, você que sabe, Conceição, que você mandou também a pergunta pelo chat, não sei se você quer elaborar ela, fazer outra. Então, eu acho que a pergunta do chat foi bem contemplada, né? Que eu acho que isso aqui faz parte, assim, de encher o nosso coração de esperança e continuar. Aí eu só queria complementar como que a gente pode se comunicar melhor com a sociedade, uma vez que a gente sabe que a extrema-direita faz isso com a estria, independente do que, né, a gente sabe como que é feito, toda a parte antiética dessa comunicação, mas como que a gente poderia melhorar essa comunicação, sabe? Porque eu sinto uma divisão muito grande, assim, dentro da academia, a discussão avança, eu estar aqui exatamente por causa disso, porque eu acho que é muita gente com conhecimento super profundo e com discussões de alto nível, mas quando você sai e vai para fora desse universo, tem um abismo enorme, sabe, de falta de compreensão, e eu acho que a gente não consegue estabelecer essa comunicação. Acho que essa é a minha pergunta. Como fazer essa comunicação mais efetiva e chegar
na sociedade, porque tem os conservadores, o extrema-direita, mas tem as pessoas que vão sabe? E que talvez a gente pudesse estar com essas pessoas mais próximas. Essa é a pergunta. Obrigada. Será que a gente faz um bloco, gente? Tinha mais questões aí? A gente faz um pequeno... Eu acho que seria legal fazer um bloco, porque pela questão do horário. Pelo horário. Eu vi que a Helena já chegou aí também, está com a gente. Bom dia, Helena. Obrigado por estar com a gente. Estamos aqui, eu e Jim, encerrando a parte das perguntas da sessão da manhã, tá bom? Da primeira parte, né? Enfim, depois vocês entram aqui em seguida. Eu acho que eu vou fazer minha pergunta, então, pode ser? Pode ir lá, Bruna. E tem a do Ver Eusébio aqui no chat também, a gente já contempla. É que uma questão que o professor James comentou me fez pensar como, às vezes, me parece, talvez por causa do neoliberalismo, né, do nosso contexto neoliberal, parece uma despolitização muito grande da comunidade LGBT, sabe? Às vezes a gente não relaciona a nossa pauta com questões estruturais, assim, do capitalismo mesmo, sabe? De classe. Então, eu queria saber também, na sua opinião, professor, como é que a gente pode fazer para talvez trazer mais essa politização da comunidade, não deixar, sabe, as pessoas da comunidade serem angariadas, digamos assim, pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, pela direita, enfim. Acho que essa é a minha pergunta. Alguma questão mais, gente? E tem essa aqui do chat também, que fala sobre, não sei se você viu aí, sobre as questões de plataformas digitais, relação entre censura da época ditatorial e algoritmos hoje, que desvalidam termos e conceitos relativos à diversidade sexual. Uma questão mais contemporânea aí, né, para comparar as duas coisas. E acho que a gente pode passar para o Welles Monteiro, e aí depois a Jimmy fala e eu falo, e a gente já encerra, que a gente vai ter uns 15 minutinhos aí no final. Diga lá, Welles. Bom dia, professor James, é um prazer lhe ouvir, Renan. Eu não sabia disso que você trouxe, James, dessa manifestação de 13 de junho, porque esse talvez seria o nosso Stonewall, né, o marco fundador. Por que isso é tão apagado da nossa historiografia LGBT? Não sei se poderia dizer dessa forma. Porque se é um marco, e pelo que eu entendi da sua fala, ele estava muito relacionado a essa repressão, né, que é algo que foi muito parecido com o Stonewall, né, que resultou de uma repressão policial também, e isso parece que foi apagado dessa luta do movimento. Porque foi a primeira vez que eu ouço isso, desse marco, dessa primeira manifestação em resposta sobre essa organização do movimento, com o movimento operário. Eu já tinha lido, mas foi a primeira vez que eu ouvi, e parece que o próprio movimento parece que não resgata isso como marco fundador. Por que você acha que isso foi silenciado ou apagado? Não sei a melhor forma de colocar. Obrigado. Posso responder, Renan? Bom, as perguntas que vocês fizeram são tão boas e tão complicadas que eu não vou conseguir responder nem um pouco a complexidade do conteúdo das perguntas e as possíveis respostas. Primeiro, é importante entender que nenhum movimento social reflete totalmente a chamada constituinte que eles estão representando, ou seja, tem milhões de pessoas no setor social, e o movimento social que organiza e os militantes são uma minoria de uma minoria de uma minoria. Sempre foi, sempre será. Pessoas dispostas a dedicar tempo extra para ir para reuniões e organizar, e mesmo sendo compensado a dificuldade de fazer todo esse trabalho. Então,
se nós exigimos as paradas ser totalmente politizadas, que todo mundo com uma clareza política, jamais vai acontecer. E eu acho que isso não é função da parada, para dar um exemplo. Parada é um momento de celebração, de alegria, de sentir que estamos muitos, que não somos isolados, e que dentro desse processo há a possibilidade de uma politização. Mas parte dessa politização é a própria a ideia de assumir estar visíveis na sociedade, porque isso já é a coisa mais revolucionária do nosso movimento, eu acho, de assumir e enfrentar o preconceito da sociedade publicamente. Eu concordo que o capitalismo, nesse certo momento, que valoriza o consumo, valores, consumismo, eu não sei como exatamente explicar isso de outra maneira mais sintética. Eu acho que é um elemento muito importante, mas é contraditória. Por exemplo, o chamado milagre econômico brasileiro, que abriu, que começou em 68, 69, até 73, 74, quando houve a crise do petróleo, ele foi o pior momento de repressão durante a ditadura, mas também foi um momento onde expandiu espaços de consumismo, onde podia criar uma noção de uma coletividade, de uma comunidade. Quando você vai para uma boate, você sente com outras pessoas, são ligados às pessoas. Então, isso é muito importante. Então, é uma coisa contraditória. E eu acho também de só colocar todo sobre o peso de um neoliberalismo escurece a realidade de lugares no mundo que, teoricamente, não são tão influenciados pela influência neoliberal, que também tem uma repressão brutal contra a homossexualidade, a lesbianidade e a identidade trans. Então, eu acho que é mais complexo de uma resposta fácil de dizer, bom, tudo é neoliberalismo. Mas eu concordo que esse consumismo, esse individualismo acerbado vai contra as tendências, as necessidades de criar uma coletividade, uma politização. Eu vou deixar as outras perguntas, eu vou responder sobre essa questão do Stonewall, o nosso Stonewall brasileiro. E eu falo nosso porque eu fui fundador do movimento, participei, dirigi a ala esquerda, organizei esse evento no 1º de maio, eu estava incentivando a atividade no dia 13 de junho, dentro do Grupo Somos. Foi um pouco atacada nesse momento pela minha visibilidade como líder mais à esquerda do movimento, por outros setores, mas, em certo sentido, é uma necessidade do brasileiro, da brasileira, sempre historicamente, desde pelo menos o século XIX, de ter uma referência internacional para validar uma realidade nacional. Então, é o nosso Stonewall, ou seja, referência internacional que nós vamos sentir bem porque nós fazemos parte desse processo internacional. Então, é uma observação sobre a maneira que nós pensamos. E as lésbicas também têm utilizado essa expressão quando fala sobre a ocupação por ativistas do Grupo Galv a um bar Ferros, no centro da cidade. Era um lugar de lésbica, era um lugar onde as lésbicas tinham espaço para se juntar. E os donos proibiram a circulação de um jornalzinho, Xana com Xana. Então, as mulheres invadiram e levantaram na mesa e protestaram durante 5 minutos. Então, era nosso Stonewall. Eu achava sempre a analogia pouco fraco, porque Stonewall era uma coisa diferente, isso foi uma ação importante que marca a militância do movimento lésbica, mas não era, para mim, o mesmo conteúdo do Stonewall. Era outro tipo de ação que existia naquela época, que se chama Zap, que nós usamos a palavra Zap hoje para WhatsApp. Mas Zap era uma ação, você vai lá enfrentar as pessoas, protestar, fazer uma confusão. Então, para mim, era mais um Zap, é muito importante. Eu acho que, em parte, foi esquecido, porque o movimento vai entrar em declínio a partir de 83, 84. Há uma recessão, há uma desilusão com a nova transição para a democracia, há um esgotamento da militância de vários ativistas que sacrificaram 4, 5
anos da sua vida, sem recursos, sem ONG, sem financiamento do governo ou financiamento internacional, onde era muito difícil os grupos mantiver mesmo uma sede. Então, eu acho que essa geração, e também essa geração foi golpeada muito pelo AIDS, muitos líderes gays morreram, então eu acho que esse capítulo foi um pouco esquecido, e eu acho que mesmo que foi eu escrevi vários artigos sobre isso, o meu livro Além do Carnaval menciona isso, outros livros, o João Silveira Trevisan, do Renan Quinalha, eu acho que, infelizmente, a nossa material é divulgada por um setor da sociedade, mas um setor muito minoritário, e não se conseguiu concretizar no imaginário das pessoas. Acho que travou, né? Travou um pouquinho, vamos ver se destrava. Uhum. Ai, puxa, bem na fala. Bem no meio da fala. Time, tá ouvindo? Travou aqui. Talvez tenha caído a conexão, né, por causa da chuva. Vamos ver se ele já retorna. Uhum. E aí, Helena, tudo bem? Tudo. Bom dia, obrigado, viu, por estar com a gente aqui. Eu que agradeço o convite. E eu acredito que o Lucas está aqui também já, professor. O Lucas já está? Eu tinha visto. Sim, gente. Olá, Lucas, tudo bem? Tudo Obrigado certo. também Vocês? pela presença com a gente aqui. Muito massa poder conversar com vocês. Legal demais, estamos animados e animadas todos. Vamos ver se o Jimmy volta aqui. Enquanto o Jimmy não volta, gente, deixa eu, para otimizar aqui, eu quero só mostrar alguns documentos desse momento, desse episódio do 13 de junho. Parece aí para vocês? Isso aqui foi a Filipeta, ó, um flyerzinho que eu achei no arquivo da Unicamp. Se Jimmy voltar, vocês me avisam que eu não estou com a tela toda aberta aqui. Mas convocando todos os homossexuais e simpatizantes. Olha que interessante, onde já vinha simpatizantes aqui, o S. Isso em 1980, né? O GLS, que anos 90 vai reaparecer com outro sentido. Participarem de um ato público em repúdio à violência policial desencadeada contra nós pela polícia nas últimas semanas. Basta de humilhação, despotismo e escárnio por parte daqueles que se consideram normais, entre aspas, e todo-poderosos. Chega de ser saco de pancadas, desprezo, sarcasmo e desdém. Vamos fazer da próxima sexta-feira 13, porque o 13 de junho foi uma sexta-feira, o dia de azar da repressão policial. Fechando era a lacração daquela época, né? Então, lacrando e rodando a baiana nas escadarias do Teatro Municipal às 18h30. Estamos em toda parte, somos milhões. É bonita essa parte do somos milhões, porque, de fato, as paradas LGBT passariam a juntar milhões depois da virada dos anos 2000. Tem documentos da repressão sobre esse ato, né, do DOPS de São Paulo, e aqui algumas fotos desse ato que são super bonitas, contra a discriminação racial, a faixa ali atrás, fora Riquete, a faixa ali também. Deixa eu colocar aqui em modo de exibição para ver se fica melhor para ver, né? Mas tá vendo as faixas ali abaixo, a violência policial, contra a discriminação, libertem os travestis, era no masculino que se utilizava naquele momento, mas aparece essa referência. Aqui aparece o Darcy Penteado, que foi um artista plástico muito importante da elite paulistana aqui também, colaborador do Lampião da Esquina, né, e que foi um apoiador importante, tinha uma circulação em vários espaços, inclusive textos para o Estadão, ele escreve nesse momento, contestando certos estereótipos. E aqui mostra as mulheres da Ação Lésbica Feminista, que seria o Galf logo em seguida, conduzindo o ato de braços dados na frente. É uma foto lindíssima essa aqui, delas conduzindo esse ato em 13 de junho de 1980. E aí só queria mostrar uma outra coisa, que acho que o Jimmy já falou bem aqui, mas que é esse documento aqui, quando o movimento, esse aqui, né? Aqui é do Stonewall brasileiro, entre aspas, aí que foi mencionado aqui, né? Tá Roseli Roth com o dedo em riste, assim, falando em cima de uma cadeira, o Ferros Bar, no dia desse ato, que foi o 19 de agosto de 1983, que também foi um momento importante da nossa memória, né? Então são alguns marcos de memória importantes do nosso movimento, da nossa comunidade aqui no Brasil.
Mas eu queria mostrar isso aqui, que é um documento que me intriga muito. Eu falo disso nesse livro, Direitos LGBTI+, que Helena Vieira fez a orelha, inclusive, desse livro que eu organizei com 2 colegas. E meu artigo aqui é do direito ao prazer à cidadania LGBTI+, que eu pego um pouco como o movimento falava direito ao prazer como reivindicação. Ninguém queria casar. Casar é chato, né? As pessoas querem prazer, elas queriam liberdade sexual. E eu vou pegando como que vai mudando o discurso do direito ao prazer e do prazer para uma dimensão de casamento civil e outras dimensões mais jurídicas aí da questão. E eu menciono isso. Vejam aqui, gente, eu não sei se dá para ver, mas Brasil, 4 anos de movimento homossexual. Esse é um evento que aconteceu em junho de 1982. Então, em 78, o movimento organizado, né, o movimento se organiza, esse movimento mais organizado, digamos assim, institucionalizado. E a gente vai ter, em 1982, esse ato, que foi um ato que marca 2 datas, vejam, em junho, né? E tem desde o filme do Trevisan no início, mas Maria Carneiro da Cunha, Ruth Escobar, Maria Moraes, Maria Otília Bocchini, um monte de gente, Jorge Maltin, o próprio Celso Cury, Peter Frey, Maria Rita Kell, Néstor Perlonger, que faz um trabalho importantíssimo também sobre os michês em São Paulo, enfim, uma série de debates e discussões. Mas vejam ali, ó, no meio da tela está 13 de junho, Dia de Prazer e Luta Homossexual. Olha, 28 de junho, Dia Internacional de Luta Homossexual. Olha como a gente diferenciava o que era nosso e o que era internacional. E a gente perdeu, a gente fundiu as coisas. E junho virou o mês do Stonewall e da lembrança de Stonewall, o mês do orgulho LGBT+, no mundo todo, e no Brasil nossas paradas falam disso, né? E aí, ano que vem, a gente vai ter 45 anos do 13 de junho, e que é um marco, e que eu estou tentando articular, né? A gente precisa conversar nacionalmente, pensar em fazer alguma coisa, né? Falar com a BGLT, com o ANTRA e tal, para a gente marcar essa data. Eu acho que seria super interessante a gente pensar esse marco redondo de 45 anos dessa data como uma data importante do ativismo no Brasil, né? A gente recuperar, acho lindo essa coisa do dia de prazer e luta, porque a nossa luta é por prazer também, né? Para viver com mais prazer, para viver com mais liberdade. Então, eu acho isso uma coisa muito bacana que aparecia. Depois eu não achei mais. Depois de 82, esses rastros se perdem. Aí o Jim explica por várias questões dos grupos que se dispersaram, da epidemia do HIV/AIDS, etc., né? Da crise econômica, o fim do milagre. Várias razões eu acho que centram um pouco essa discussão, mas a gente tinha, até 82, tinha ali uma referência ainda que aparece nesse cartaz, por exemplo, da data, né? Então eu acho que seria interessante a gente pensar uma maneira de retomar e relembrar isso. O povo da parada de São Paulo, né, da parada LGBT do ano que vem, falar sobre isso. Eu acho que faria todo sentido, mas vou tirar a apresentação aqui. Não sei se o Jimmy voltou para concluir já a fala. Não? Não, e infelizmente deu o horário da aula. Já deu o horário, então acho que é isso também. Eu acho que depois, eventualmente, ele não mandou mensagem, também deve ter ficado sem internet lá. Mas é isso, gente. Acho que foi uma primeira parte da manhã super bacana e animado demais agora para poder ouvir Helena, Lux e também Amanda para essa segunda sessão, com a mediação de Yuri, para essa segunda sessão da nossa manhã aqui. Obrigado, gente. Obrigada, professor. E, pessoal, a gente vai ter 20 minutinhos agora de intervalo para a gente tomar uma água, tomar um café, e a gente volta 10h55, pode ser? Perfeito. Isso. Se puderem voltar já 10h50, a gente começa exatamente 10h55, para não perdermos tempo aí, aproveitarmos a presença de Lux, Helena e Amanda. Até já, Perfeito. gente. Até mais, pessoal.